Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal Crochê da Gi Oficial. Eu me chamo Gisele e quero convidar você que é novo ou nova a estar se inscrevendo aqui no meu canal e ativando o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no meu canal. Hoje, pessoal, nós vamos dar a sequência aí no nosso jogo de banheiro Marlene, tá? Com squares, também vai ter o sem square, já tô preparando ele para vocês. Aqui, pessoal, eu vou explicar primeiro as peças que já tem prontas aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tudo bem certinho para vocês só estarem clicando, tá? Então, aqui, pessoal, nós já temos a videoaula do tapete Marlene, que foi a primeira peça que saiu aqui no canal, vai ficar aí no primeiro link na descrição, tá bom? O pessoal tá gostando bastante aqui desse formato de tapete, tem saído bem as vendas, tenho acompanhado algumas meninas lá no Facebook. Esse aqui, pessoal, é o tapete Jennifer, tá? Ele tem esse formatinho aqui, diferente do Marlene, tá? Ele é excelente para colocar na porta ou saída de box. Porém, pessoal, como o meu banheiro é pequeno, eu não consegui colocar ele certinho ali, tá bom? Mas depois eu vou deixar umas fotinhas para vocês no final do vídeo, para vocês verem aí qual é a ideia ou da porta do box, tá bom? Hoje nós vamos estar fazendo aí, né, então, o nosso pé do vaso, mas temos também já a videoaula aqui, né, da nossa tampinha do vaso. Eu vou estar mostrando para vocês aqui o detalhe, eu fiz uma pontinha só caída e as outras pontinhas aqui todas ovaladas, tá bom? Mas vai ter outros formatos de tampa aqui no canal ou na videoaula, eu explico bem certinho como que vocês podem estar fazendo aqui, caso vocês queiram, né, a tampa de vocês assim, toda redondinha. Mas hoje, pessoal, nós vamos estar fazendo aqui o nosso pé do vaso. O nosso pé do vaso, ele ficou aí pesando 280 gramas. Ele ficou numa largura de 46 centímetros, tá? Por 56 aqui de comprimento dessa pontinha até o finalzinho lá do pé, tá bom? Esta partezinha aqui, pessoal, que nós vamos chamar ela de cava, ela ficou com 14 centímetros, mas caso você queira fazer maior, lá no momento da videoaula eu explico bem certinho para vocês aí estarem aumentando de acordo aí, né, com o tamanho que vocês aí preferirem. Então, pessoal, hoje, né, nós vamos fazer o nosso pé do vaso, mas todos os links vão ficar aqui embaixo na descrição para vocês estarem aí, né, fazendo o jogo de banheiro de vocês completo. E as cores, pessoal, que eu utilizei para estar fazendo esse jogo de banheiro é a cor laranja, da Euro Roma, a cor cabaré, do Barroco, para fazer as florzinhas, o verdinho, pessoal, deixa eu colocar um pouquinho mais perto aqui para vocês verem. O verdinho que eu utilizei foi o verde oliva, tá? Da Milano. Essas cores aqui, que quando eu aproximo somem um pouco, elas são o ferrugem e o amarelo, tá? O amarelo ouro, esse aqui, tá bom? Mas ele tá bem parecido com o amarelo canário, ele tá bem mais pro clarinho, né? Então, essas foram as cores que eu utilizei. Todos os barbantes foram de ordem 6, tá? E a agulha que eu uso é sempre a agulha de 3,5 milímetros. Fez essa peça, me marca, tá? No @crochê da Gi Oficial, aqui no Instagram. E também estou ativando novamente a minha página do Facebook. O link vai ficar aqui embaixo, né, na descrição, para vocês estarem indo lá, que eu vou, né, estar voltando a postar novamente lá os meus conteúdos aqui no canal e as peças que eu vou fazendo aqui, né, no meu cantinho do crochê. Tá bom, pessoal? Espero muito, muito que vocês gostem aí da videoaula. Bom, pessoal, então aqui eu vou estar utilizando, né, a cor geleia para estar fazendo as nossas florzinhas. Eu preciso de 2 florzinhas para estar fazendo aqui o conjunto. Então, a gente vai fazer a primeira aqui juntos, mas nós vamos precisar de 2. Faço a minha laçadinha inicial, faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. Caso você queira fazer com círculo mágico, tudo bem, tá? Eu vou colocar assim, deixei só esse tamanho porque eu não vou colocar pérola. E aí, eu faço com 6 correntinhas, fica mais fácil o meu arremate. Venho aqui, ó, na minha primeira correntinha e puxo esse fiozinho aqui e subo 1, 2, 3 correntes. Esse fiozinho que ficou, eu vou entrelaçar ele aqui no meio para ficar mais fácil de eu vir fazendo os arremates.
E eu vou recobrir ele conforme eu for vir trabalhando aqui. Eu posso simplesmente passar ele, eu prefiro esconder assim, para hora que eu vim puxando as pétalas, o fio correr melhor. Aí, aqui eu fiz as 3 correntinhas para subir e faço aqui dentro mais um e mais 2 pontos altos. Fiz 2 pontos altos, faço 1, 2 correntes, viro o meu trabalho e faço um ponto alto em cima do ponto que eu subi, junto com as correntinhas, um ponto alto no segundo e um ponto alto aqui nas 3 correntinhas, na de cima, tá? Ficou, então, aqui, escapou aqui, ficou aqui, então, um total de 3 pontos altos embaixo e 4 com as 2 correntinhas em cima. Faço 1, 2, 3 correntes, viro e venho aqui para minha próxima pétala dentro aqui do meu arquinho de correntinhas. Faço mais 1, 2 e 3 pontos altos, que é a minha base. Vou puxando para caber todo mundo aqui, ó. Reparem que o meu fio já tá ficando arrematado, depois eu só venho e corto essas pontinhas que fica. Faço aqui 1, 2 correntes, viro o meu trabalho e vou trabalhar aqui em cima de novo. No primeiro ponto, 1, no segundo ponto, mais 1, e no terceiro ponto agora, mais 1. Então, fiquei com 4 em cima, 3 embaixo novamente. 1, 2, 3 correntes, viro o meu trabalho, venho aqui dentro e faço mais os 3 pontos altos, fazendo aqui o início da minha terceira pétala. 1, 2 correntes e viro e faço aqui um ponto para cada de base. Então, pessoal, essa vai ser a sequência de todas as nossas pétalas, tá? Terminei, faço 3 correntes, volto do início para começar mais uma pétala. Sempre vou ajustando para caber aqui um total de 8 pétalas. Então, vamos fazer aqui as 8 pétalas, eu volto aqui no final para estar arrematando junto com vocês. Aqui, pessoal, fiz minhas 8 pétalas, vou vir aqui, ó, na primeira, segunda, terceira corrente. Vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Deixa eu ver se vocês estão vendo, que a gente vai com a mão pra fora, ó. Faço aqui um ponto baixíssimo e mais uma correntinha. Aí, eu venho, corto aqui o meu fio. E puxo bem puxadinho e já vou esconder aqui. Pra quando eu vir fazer a minha peça, eu já escondo aqui os arremates, tá? E, ó, já vou vir aqui escondendo pra baixo. Porque a gente vai passar aqui o verdinho. E aí, ó, eu já vim aqui em cima, voltei, vai ficar bem arrematadinho, depois eu corto só a bordinha. Então, eu já tenho aqui, ó, as minhas 2 florzinhas que eu preciso estar fazendo. Agora, a gente vai passar o verde. O verde é o verde oliva da Milano, tá bom? Vou colocar ele aqui do lado, deixa eu soltar um pouquinho, senão depois fica travando a mão. Agora, a gente vai fazer a união, né, sem cortar aqui o barbante. Aí, pessoal, a minha dica para quem tem o pontinho pequeno é de vocês estarem passando o verde com as florzinhas assim separadas, passo o verde e depois vocês unam a flor com a cor da peça que vocês vão estar fazendo, tá? Que aí vocês ganham 2 carreiras aqui e um pouquinho mais aqui no comprimento também, tá? Para quem tem o ponto pequeno, é muito bom emendar separado do verde. O meu ponto é grande e eu sempre uno junto a flor com o verde, tá? Daí une separado quem gosta, né, de fazer, e quem tem o ponto pequeno, é bem bom também. Ó, fiz aqui a minha laçadinha inicial, vou começar aqui na minha florzinha, fazendo ponto baixo, né, com aquela correntinha inicial, e vou subir aqui uma. Opa, escapou aqui meu fiozinho. 1, 2 correntes. E aqui eu vou fazer um cantinho, então, vou fazer mais um ponto alto e mais um ponto alto. Eu vou levar esse fio lá pra cima, trabalhando nele pra já esconder. Fiquei aqui com 3 pontos altos. Faço aqui 2 correntes e venho aqui embaixo fazendo mais 3 pontos altos e dando um jeitinho de esconder aqui esse meu fio, para ficar bem prático aqui o meu arremate.
Faço uma correntinha, aqui ficou um cantinho, e aqui eu vou fazer a minha partezinha reta com uma correntinha de espaço e mais 3 pontos altos aqui. E 3. Uma corrente, agora é um cantinho, porque nós estamos fazendo a nossa base quadrada, né? Então, a gente tem aqui uma flor de 8 pétalas, e a gente vai fazer 4 ladinhos em cada uma delas. Volto aqui para fazer mais um cantinho, sempre separado por 2 pontos, duas correntinhas, perdão, tá? Quem tem o pontinho bem apertado, pode estar colocando até 3 correntinhas no cantinho para frisar. Uma corrente de espaço, 3 pontos altos, uma corrente, e aqui, pessoal, ó, vou fazer aqui com vocês mais uma vez para fazer bem certinho. 3, ó, um é canto, um é reto, um é canto, então coloco 2 correntes e volto no mesmo espacinho. Aqui o meu fio, ó, já está ficando escondido embaixo aqui dessa emendinha que eu fiz. Ó, fiz aqui os 3 ladinhos, uma corrente, venho novamente no próximo espaço e faço aqui mais 3 pontos. Agora, nesse aqui, eu vou fazer só 3 pontos altos, porque eu quero, né, unir a minha outra flor. Então, aqui eu fiz os meus 3 pontos altos, está assim, e aí aqui agora eu vou passar o verdinho nessa, unindo nessa e colando nessa daqui. Agora aqui, pessoal, eu fiz aqui os meus 3 pontos altos, uma corrente, vou deixar essa florzinha de lado e vou começar a fazer essa, ó. Essa a gente esquece, essa a gente começa a trabalhar. E aqui eu vou estar fazendo 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, eu venho aqui e uno nesse primeiro espacinho da flor que eu já tinha feito. Volto aqui novamente na minha florzinha e faço 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, volto costurando aqui no outro espacinho da minha florzinha já pronta. Fiz aqui os 2, né? Esse é o do meinho, agora aqui eu vou fazer o Vzinho. Então, eu faço os 3 pontos altos. E 3. E aqui, ó, em vez de eu voltar, eu já vou unir, tá? Entre as duas correntinhas que a gente fez do outro lado. Um ponto baixo, uma corrente, já está grudadinha a minha flor, e aqui eu vou fazer o meu outro cantinho com mais 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, 3 pontos altos, e agora a gente vai terminar de fazer aqui essa florzinha. Pra gente começar o nosso trabalho. 2 correntes, porque aqui é um cantinho, ó. Volto fazendo novamente a minha lateral. Eu vou fazer, pessoal, a bordinha aqui da minha florzinha, ó, junto com vocês, para vocês estarem vendo aqui, né? Opa, esqueci de dar a laçadinha. O que que eu estou aprontando aqui bem certinho. Nós vamos precisar só de 2 florzinhas para essas peças aqui, tá? E aqui uma correntinha de espaço, aqui a gente vai fazer o cantinho da flor. Duas correntes. E aqui a gente vai terminar de fazer aqui o cantinho. Uma corrente e aqui a partezinha reta. Agora aqui, ó, a gente precisa voltar aqui para terminar de fazer o cantinho, ó. Aqui ficou meio enrugadinho, porque aqui tá sem terminar o cantinho, tá? Então, aqui a gente vai terminar de fazer uma correntinha e aqui dentro mais 3 pontos altos. Fiz aqui os meus 3 pontos altos, faço uma corrente e venho aqui dentro e prendo onde a gente fez aquela correntinha, ó. Finalizei um lado,
vou finalizar o outro, faço outra correntinha e volto aqui dentro fazendo os meus 3 pontos altos. E aqui, pessoal, a gente vai finalizar fazendo uma correntinha e venho aqui em cima, ó, e prendo com um ponto baixíssimo, aperto, alongo e venho puxar aqui no segundo ponto lá para trás, para que o nosso arremate fique lá para trás. Deixo um espacinho aqui para esconder meu fio, venho, corto meu fiozinho e agora é só eu escondendo aqui para depois eu sobrepor, né? E o meu barbante ficar bem escondidinho o arremate, eu cortar só as sobrinhas, tá bom? Nossa basezinha está pronta, vou pegar meu fio, vou fazer a minha laçadinha inicial. Vou fechar, vou começar aqui nesse cantinho, tá? Então, aqui eu vou prender com um ponto baixo. E vou subir aqui uma, 2 correntes. Aqui dentro eu vou fazer mais um ponto alto e mais um ponto alto. Uma, 2 correntes e aqui, cantinho dentro de cantinho, vou estar fazendo mais 3 pontos altos. Uma corrente de intervalo. Agora, cada espacinho desse vai ter um bloquinho de 3 pontos altos. Dois e 3. Aqui eu já posso cortar essa pontinha que eu já vim escondendo ela. Uma corrente, aqui também mais um bloquinho. Uma corrente. Aqui entre os espaços, pessoal, é um ponto alto nesse lado de cá, um ponto alto no meio e um ponto alto aqui do outro lado, tá? Então, ó, na junção ficou com um do lado de cá, outro do lado de cá, uma corrente e aqui vamos estar fazendo o nosso bloquinho, tá? Uma correntinha aqui de intervalo, dentro desse cantinho que tem os 3 pontos altos, aqui nas 2 correntinhas, eu vou fazer aqui 3 pontos altos. Aqui a gente vai começar a fazer a nossa curvinha, tá? Uma corrente, pulo esse primeiro ponto, venho nesse segundo e faço mais 3 pontos altos. Formei aqui o meu segundo bloquinho. Uma corrente de intervalo e aqui nesse espaço eu venho fazendo aqui mais 3 pontos altos. Então, aqui a gente fez um lado da nossa curvinha. Dentro do cantinho, 3 pontos altos, uma corrente de intervalo. Aqui no pontinho do meio, logo no mesmo leque, né? Aqui temos mais 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Ficou assim. Uma corrente, e agora esse lado aqui vai ter um lado que vai ter o bico, né? Do nosso trabalho. Então, aqui a gente faz 3 pontos altos mesmo, e aqui dentro a gente vai manter o cantinho, tá? Fazendo aqui os 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, cada espacinho da carreira anterior vai ter um bloquinho de 3 pontos altos, separados aqui por uma correntinha. Uma corrente e aqui na junção, né, um ponto alto antes, um ponto alto na emenda e um ponto alto aqui depois, uma corrente
E já venho aqui no espacinho preenchendo. Uma corrente e aqui dentro do cantinho, outro cantinho. Vou fazer uma pausa para explicar certinho para vocês. Essa aqui é a parte da frente do nosso pé do vaso. Vai ter um lado curvadinho e um lado bicudinho. Esse lado aqui, pessoal, ele vai manter reto, tá? Que vai ser o encaixe. Mas aqui eu ainda vou fazer as 3 pontos altos, 2 correntes e aqui mais 3 pontos altos. E ainda cada espacinho, né, vai ter aí 3 pontos altos, bloquinhos, né? Aqui na emenda, pessoal, eu vou aqui, ó, vou caminhar, porque eu preciso começar ali, tá? Ponto baixíssimo no primeiro, no segundo, no terceiro, e venho aqui dentro do espaço de correntinhas, faço 1, 2 e 3 correntes. E aqui dentro eu vou fazer novamente mais um cantinho, tá? 2 correntinhas, ó, subi 3 correntes, mais 2 pontos altos, fiz 2 correntes e venho fazendo aqui novamente mais um cantinho. Assim. Deixa eu arrumar pra vocês verem, tá? Então, aqui é a parte da frente do pé do vaso e aqui é a parte de trás do pé do vaso. Continuando aqui, pessoal, dentro desses bloquinhos vão ser bloquinhos, tá? Essa parte reta. Então, a gente vai ficar aqui com o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, e aqui o quinto bloquinho de 3 pontos altos. Agora, aqui a gente vai começar a desenhar a nossa curvinha. Então, eu vou fazer aqui meu último bloquinho, ó. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer uma corrente. Aqui, ó, dentro do leque começa a nossa curva. Então, antes dela, a gente tem que fazer a nossa reta. Então, eu fiz uma corrente, vou fazer minha laçada, vou vir aqui no terceiro ponto. E vou fazer um ponto alto, uma corrente, e agora sim, vou trabalhar aqui as 3 partes do aumento. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo ponto, ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E aqui, no quarto, a gente vai fazer o aumento. Aliás, em cima do terceiro, nós vamos fazer o quarto ponto, que é o aumento. Uma corrente de intervalo, venho no próximo grupinho de 3, faço um ponto para cada pontinho aqui de base. No último, sempre vai ter um aumento, então, vai ficar 2 pontinhos juntos, tá? E aqui é o nosso terceiro grupinho de aumentos. 3 pontos altos e aqui mais um. Então, a gente tinha 3, agora a gente aumentou um, ficou com 4. Uma correntinha de intervalo, agora que a gente não pode confundir, tá? A gente já fez os 3 aumentos, vai para a parte reta. Uma corrente, um ponto alto aqui nesse primeiro ponto e uma corrente. Aqui é a casinha do próximo bloquinho na próxima carreira. Nesse espaço, 3 pontos altos. Uma corrente e aqui onde é canto, vai ser canto, tá? 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos.
uma corrente, e cada espacinho desse aqui vai ter um bloquinho de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, aqui, pessoal, ó, a gente vai seguir fazendo bloquinho dentro de bloquinho, certo? Aqui no canto, a gente vai fazer canto e a gente se encontra aqui no final dessa carreira pra gente tá dando a sequência. Aqui, pessoal, vou fechar aqui no início, né? Ponto baixíssimo. Venho no próximo com ponto baixíssimo, caminhando aqui. Deixa eu só arrumar que escapou um fiozinho. E vou caminhando para cada ponto alto um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui nesse, ó, e coloco mais um ponto baixíssimo. Agora, aqui, pessoal, a gente vai começar a fazer o nosso encaixe, tá? Então, aqui tá a frente do vaso e aqui a gente vai fazer o nosso encaixe do vaso, tá bom? Eu vou ensinar vocês a contarem aqui, porque às vezes vocês podem estar fazendo com mais, como que eu posso dizer, com mais grande o encaixe de vocês, tá? Então, ó, aqui vai ser bloquinhos, né? Ó, sempre bloquinho, e aqui dentro vai ter um bloquinho. Então, aqui eu vou colocar uma correntinha de espaço, porque aqui vai ser um bloquinho, certo? O meu grupinho aqui, ele é formado, né, a cada 4 pontos, ó. 1, 2, 3 e uma correntinha de espaço. Então, daqui pra lá, eu vou fazendo esse aumento, ó. Aqui eu já tenho uma correntinha de espaço, vou fazer 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha aqui de espaço, tá? Eu vou contando assim para saber que cada vez que eu fizer um aumento desse, eu vou aumentar um bloquinho. Aí, se você for aumentar, por exemplo, 5 bloquinhos, 6 bloquinhos, você vai fazendo aí essa conta, tá? Então, aqui a gente tem um espacinho, 1, 2, 3 pontos altos e o espaço de uma correntinha. A gente aumentou aqui só um só. Mas eu vou fazer a minha conta aqui e volto falando para vocês quantas correntinhas eu fiz, porque tem gente que acha mais fácil assim. Mas caso você queira fazer menos aumentos, né, ou mais do que eu, é só você ir contando bloquinhos a bloquinhos, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha conta e volto já com vocês. Ó, pessoal, então aqui eu fiz 27 correntinhas e nós vamos voltar aqui na quarta, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, na quinta, perdão, na quinta correntinha a gente volta para esses 3 pontinhos não ficassem muito apertados, tá? Então, aqui ficou ainda 3 correntinhas, 4 correntinhas inteiras sem usar, tá bom? Agora, aqui eu faço mais um ponto alto, uma corrente, pulo um de base e venho fazendo um ponto para cada de base por 3, tá? Fiz mais um bloquinho de 3, uma corrente, um espacinho, faço mais um bloquinho com 3 pontos, sempre um para cada um de base. Uma corrente, pulo um, venho no próximo, tá? Um ponto, 2 pontos, 3 pontos, uma corrente, pulo um, venho aqui nesse, ó, uma corrente, pulo esse e faço um, 2 e 3. Ó, aí aqui sobrou uma corrente, a gente vai fazer aqui nesse espacinho, só que aqui como ficou uma pontinha, eu vou colocar um pontinho aqui. Opa, tem uma correntinha de intervalo aqui, pessoal, uma correntinha, um ponto alto aqui, pra ficar bem na junção, pra não ficar aquele espação muito grande, e mais 2 aqui dentro. Formei aqui mais um bloquinho. Uma corrente aqui, já cheguei no espacinho de bloquinhos. Então, pessoal, ficou assim, ó, o nosso encaixe, tá? Aqui a gente fez 27 correntinhas e voltou na quinta correntinha, tá bom? Então, agora aqui a gente vai fazer o mesmo padrão, seguindo os bloquinhos aqui desta carreira.
depois ali no final a gente vai fazer ali o nosso outra perninha de encaixe do vaso, tá? Aqui já estou chegando perto da minha parte oval, faço uma corrente, e aqui, ó, lembra que a gente fez a casinha para colocar o próximo bloquinho? Então, nesse espaço aqui, já fiz uma correntinha, eu vou colocar 2 pontos altos, e aqui nesse, mais um ponto alto. Então, daqui até aqui, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bloquinhos. Daqui até aqui, ficamos com 32 centímetros e meio, tá? Agora, a gente vai fazer aqui a sequência da nossa voltinha, fazendo uma correntinha, sempre um ponto para cada ponto de base. E chega no último ponto, mais um ponto junto, para aumentar. Uma corrente, e aqui, novamente. Cada carreira, a gente vai aumentando um pontinho. Aqui, pessoal, quem tem o ponto apertado, se por um acaso, tá? Se o trabalho estiver embabadando aqui, você pode estar colocando 2 correntinhas de intervalo antes e depois de cada motivo desse aqui, tá? A quantidade de correntinhas não vai alterar aí o formato do nosso trabalho. Só não pode ser colocado assim, por exemplo, em todos os espaços, porque vai começar a sobrar ponto. Então, você escolhe, por exemplo, assim, antes e depois, né? E vai colocando, vai deixando mais folgadinho aí a curvinha do seu trabalho. Aqui já fiz aqui os meus 3 aumentos, ó, a gente tinha 3, 4, 5 pontos, porque sempre tá aumentando um no último. Por toda a volta, por todo o crescimento do nosso trabalho, vai crescer sempre o aumento de um ponto aqui. Uma corrente, e aqui também tem a casinha pra gente tá fazendo o nosso ponto, então eu vou fazer aqui um ponto alto e mais 2 aqui no espaço de uma correntinha. Uma corrente, aqui já temos as casinhas certinhas para estar fazendo aqui o nosso trabalhadinho. No canto, sempre mais um canto. E aqui, mais 3 pontos altos. Esse trabalho, pessoal, que faz o cantinho, se o seu ponto for assim muito apertadinho, deixa eu arrumar aqui pra vocês. Se o seu ponto for muito apertadinho, aqui nesse cantinho você pode estar colocando até 3 correntes, porque senão ele não vai fazer aqui esse biquinho, tá? Ele vai começar a encolher aqui essa parte. Então, você pode estar colocando 3 correntinhas aqui. Aqui, pessoal, vai ser uma correntinha de intervalo, um bloquinho de 3 pontos altos para cada um de base. Quando a gente chegar aqui, eu volto para a gente estar fazendo a outra perninha para colocar aqui o encaixe do vaso. Ó, pessoal, eu cheguei aqui do outro lado. Aqui eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção, porque eu não costumo cortar o barbante e emendar para fazer aqui, tá? Então, a gente vai fazer de um jeito diferente. Eu espero que vocês gostem, né? E consigam aqui captar aqui o que eu vou estar fazendo. Então, aqui, ó, a gente terminou aqui com aqui no espacinho, ó, na mesma reta, com um bloquinho. A gente vai fazer aqui também esse bloquinho, que vai ser aqui nesse espacinho 2 pontos altos. E aqui mais um, tá? Vou colocar na correntinha para não ficar aquele ponto assim muito solto. Ó, ficou assim. Agora, aqui a gente vai fazer as 27 correntinhas, que é igual a gente fez lá do outro lado. Eu tenho uns fiozinhos aqui, eu vou me incomodando com eles, mas depois eu tiro. Então, aqui, pessoal, a gente fez aqui os 3 pontos altos, a gente vai fazer as 27 correntes. Fiz as 27 correntes, vou virar aqui o meu trabalho. E aqui eu vou dar minha laçadinha e vou pular 1, 2, 3, 4. Na 5ª corrente, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, no espacinho de correntinha, perdão,
mais um ponto alto, uma corrente, aqui pulo um espacinho, no próximo, mais um ponto alto para cada um de base, até formar aqui 3. Uma corrente, pulo uma correntinha de base, né? E aqui a gente vai seguindo fazendo, pessoal, uma correntinha de intervalo, pulo um de base e segue fazendo. Já estou quase chegando aqui na minha junção. Uma corrente, e aqui pulo mais um ponto de base, mais um ponto aqui de base, e mais um. Opa! Aqui, pessoal, ó, sobrou uma correntinha, a gente tá aqui no inverso, né? Só que eu vou prender aqui, tá? Então, ó, eu não cortei meu fio, fui e voltei e vou prender aqui no pezinho. Eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui onde eu fiz aqui aquela correntinha e vou passar aqui com um ponto baixíssimo, ó, assim, fiz uma corrente, prendi com ponto baixíssimo e aqui vou fazer uma corrente e vou cortar o meu fio. Agora sim eu corto o meu fio e não fica aquele monte de emenda. Aqui eu vou puxar bem forte. Vou vir aqui com a minha agulha de tapeceiro e vou começar a esconder aqui pra trás, ó. Passo num lugar, passo aqui novamente, sempre dando preferência onde tem mais fio, ó, e vou puxando até ficar bem escondido, ó. Aí eu venho, volto várias vezes ali no mesmo lugar. E assim, ó, eu vou escondendo aqui o meu barbante. Se vocês quiserem também tá levando aqui pra cima, porque depois a gente vai passar ali, né, a outra carreira, não tem problema também, pode passar, tá? Ó, aqui até saiu, vou voltar aqui pra dentro e vou puxar. Então, aqui, ó, ficou bem escondidinho, a correntinha eu apertei bastante, esticando, ó, sem deformar o trabalho, segura bem pra antes de puxar. E aqui eu já posso cortar o meu fiozinho, então, aqui a gente ficou aqui, né, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos, sem precisar ficar fazendo aquele monte, né, de corte aí no nosso trabalho. Então, aqui, pessoal, a gente já tem 1, 2, 3 carreiras. Agora, eu vou pegar o meu fio e vou fazer a minha laçadinha inicial, e agora sim, eu vou começar aqui, tá bom? O meu trabalho. Aqui eu venho naquelas 4 correntinhas que a gente deixou, eu venho na terceira aqui em cima, ó, e prendo aqui com um ponto baixo. Vou catar esse fiozinho, vou levar pro lado de cá, opa, assim. Eita, minha mão tá bem suada, tá um calor aqui. E aqui eu fiz um ponto baixo, vou fazer uma corrente aqui e já vou puxar esse fio pra cima assim, ó, pra dar uma diminuída aqui. 2, 3 e 4 correntes, porque agora aqui a gente vai fazer uma casinha para colocar o próximo bloquinho. 4 correntes e venho aqui e faço um bloquinho de 3. Se o seu aqui, ó, não ficou tão bonito que nem o meu, não se preocupe, porque depois a gente vem passando mais uma carreira aqui. Uma correntinha de espaço e agora vai ser bloquinho dentro de bloquinho, até a gente chegar ali no nosso cantinho, tá? Então, para cada espacinho vai ser um bloquinho de 3 pontos altos, separados aí por uma corrente. Ó, pessoal, cheguei aqui, então aqui vai ser a mesma coisa que a gente já tava fazendo, é o mesmo andamento.
Aqui eu faço uma correntinha e faço aqui a casinha para colocar aqui o meu próximo bloquinho, ó. Aqui na divisão, a gente tá fazendo um bloquinho cheio, um vazio, um bloquinho cheio, um vazio. O próximo, né, ele vai ser cheio. Uma corrente de espaço aqui no meu caso e sigo fazendo ponto sobre ponto. No último ponto, o aumento. Assim. Uma corrente, e aí assim a gente vai fazendo o mesmo padrão, né, pessoal? Esse trabalho, ele é bem fácil, ele repete, né? Ele faz um desenho diferente, porém, né, que a gente faz o início do trabalho e aí a gente já sabe, né, as próximas carreiras aí, qual vai ser ali o nosso andamento. Aqui no pé do vaso eu vou fazer um pouquinho mais com vocês, porque vai ter ali a diferencinha, né, do início, do começo ali, da parte do encaixe, mas essa parte aqui, ela é automática, né, aumentos aí todos previsíveis. Uma corrente e aqui um ponto alto, porque agora é hora do espacinho vazio, a gente tem que fazer a casinha do próximo bloco. Então, aqui, pessoal, a gente vai seguir fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Cantinho dentro de cantinho, e a gente vai aqui, ó, até o nosso final. Aqui no final, a gente se encontra. Ó, completei aqui, pessoal. Aqui, ó, eu fiz o meu último espacinho, né, o meu bloquinho. E aqui agora eu vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto alto aqui, ó, na terceira corrente, né? Tem os 2 pontos altos na próxima aqui, que seria um ponto alto, né? O equivalente a um ponto alto, eu faço aqui um ponto alto. Faço uma, duas, 3 correntes e viro aqui o meu trabalho pra gente fazer agora o avesso, tá? Essa é a nossa primeira carreira que a gente está fazendo no avesso. Então, aqui, ó, a mesma sequência do trabalho, um bloquinho cheio, um bloquinho vazio, agora é o cheio, então, eu faço aqui dentro mais 2 pontos altos. Então, pessoal, sempre a gente vai terminar a carreira com um ponto alto, né? E vai voltar preenchendo aqui desta maneira, subindo as 3 correntes e mais 2 pontos altos. Faço aqui uma corrente, e aqui eu sigo fazendo os bloquinhos dentro de bloquinho. Então, aqui, pessoal, a gente tá indo do avesso, tá? Complete aqui preenchendo com bloquinhos, cantinho dentro de cantinho, e aqui, antes aqui da nossa parte curvada, eu volto com vocês para explicar como que a gente vai fazer aqui a questão dos aumentos. Ó, pessoal, aqui fiz toda a lateral, fiz a curvinha, e aqui a gente vai chegar do lado avesso. Aqui a gente vai prestar bastante atenção, porque a gente tem a parte dos aumentos. Então, geralmente, a gente faz no último ponto o aumento. Nesse caso, que a gente tá no avesso aqui da peça, o aumento ficou desse lado. Então, aqui eu vou fazer a minha uma corrente, e aqui, ó, eu vou ver se aqui tem aumento, eu já vou fazer meu aumento aqui logo no início, fazendo um ponto alto. E aqui mais um ponto alto, daí eu vou colocar os aumentos todo no mesmo lado, para não ficar um aumento aqui, um aumento aqui, um aumento aqui, um aumento aqui. Já fiz peça assim, tá? Não tem problema se você resolver colocar o aumento no último ponto, né? O importante é que tenha a mesma quantidade de ponto em todos, mas desse jeito aqui, quando a gente olhar o lado certo da peça, fica mais certinho, tá? Aí aqui a gente não pode esquecer que já fez o aumento, porque foi uma peça que eu fiz. Eu coloquei o aumento aqui e aqui eu coloquei de novo. Então, tem que prestar atenção, né, no avesso da peça para colocar os aumentos aí logo no início. Então, aqui a gente vai seguir fazendo, apenas lembrando, né, de observar aonde é que tá o aumento para fazer aí no mesmo ladinho, tá? Nesse caso aqui, está no início do nossos leques, tá bom? Aqui é o nosso último. Vou fazer aqui só para mim virar para vocês verem. Ó, é automático, né? Eu já tava indo lá pro próximo ponto. Por isso que fazer crochê, né, é tão bom pra mente, porque a gente tem que fazer pensando ali no que a gente tá fazendo e mais 1 milhão de coisas na cabeça, né? Então, aqui, gente, ó,
fiz aqui os aumentos e, ó, quando a gente virar, os aumentos vai estar aqui, por mais que notavelmente está do avesso, a gente vai ver que os aumentos seguiram aqui o mesmo padrão. Aqui a gente vai fazer uma corrente e vai caminhar aqui para preencher o nosso espacinho. Então, pessoal, agora aqui é só fazer bloquinho dentro de bloquinho separados por uma corrente. Aqui no último espacinho, ó, eu faço a corrente e aqui tem a nossa casinha. Eu coloco aqui os 2 pontos altos e faço aqui o meu último ponto aqui na correntinha, na altura do ponto alto. E aqui, pessoal, eu vou cortar o meu fio já, porque eu já vou vir, né, com a minha próxima cor. Aqui a gente vai fazer uma carreira menos do que os outros tapetes, então aqui a gente já vai começar a fazer, trocar a cor. Então, toda vez que você for trocar a cor do seu trabalho, você venha do lado certo da peça, tá? E começa do lado certo, tá bom? Porque a gente vai fazer agora 3 carreiras alternando cor. Então, a gente vai pegar a cor ferrugem, vai até o final, corta o barbante, começa aqui de novo. E novamente a gente vai fazer assim nas outras 2 trocas de cor, inclusive quando a gente voltar pro alaranjado, a gente vai dar preferência de ficar aqui do lado correto da peça. Então, eu vou pegar o meu fio ali para mostrar para vocês aqui o início, né, de toda vez que a gente for colocar aqui o nosso início. Vai ser igual por toda a sequência do nosso trabalho aqui, que tem, né, o crescimento automático. Os aumentos, né, já estão todos aí previsíveis para nossa peça. Esses fiozinhos aqui, pessoal, a gente vai dar preferência de estar escondendo eles aqui, ó, com a nossa agulha de tapeceiro, que fica mais prático, tá? Aqui a gente vai voltar aqui, ó, a gente fez um nozinho, a gente vai voltar aqui por baixo, vai puxar ele bem puxadinho e vai vir aqui por dentro, ó. Opa, pera aí que eu pulei um ponto aqui a mais. Aqui por cima, ó, vou voltar ele aqui. E aqui, ó, eu venho entrelaçando ele. E ele vai ficar escondido lá por trás. E assim que eu vir fazendo o meu trabalho, ele vai sendo aí escondido, tá? Então, aqui a gente já fica, né, mais certinho para fazer nosso trabalho. Agora, para trocar a cor, eu vou fazer a laçadinha inicial. Vou deixar também uma quantidade boa para mim estar escondendo da mesma maneira na próxima carreira, tá? E aí, aqui, pessoal, eu vou prender o meu fio aqui, nesse ponto. Vou fazer aqui uma corrente, vou subir aqui uma, ó. Quando salta aqui, é só a gente ir puxando aqui, que vai ajustando, tá? Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, e eu já vou levando o meu fio junto nesse caso. Aqui, pessoal, ó, a gente já tem o ponto baixo, então já deu altura. E eu vou vir aqui no próximo ponto e vou estar fazendo o meu bloquinho aqui de 3 pontos altos. E já vou escondendo o meu fio e escondendo aquele que a gente já transpassou aqui. Então, assim, pessoal, a gente vai aqui até o final. Eu vou chegar com vocês ali na nossa curvinha, só para mostrar o detalhe para vocês, tá? Mas todo o início de carreira vai ser assim, tá bom? A não ser quando a gente voltar, né, na cor laranja, para estar fazendo, que aí vai ser um pouquinho diferente, né? Vai ser carreiras de ida e vinda, mas é igual a gente fez aqui embaixo, tá? Então, eu vou seguir fazendo. A gente se encontra aqui para fazer o detalhe. Gente, voltando aqui, os outros trabalhos a gente faz uma carreirinha de ponto relevo, certo? Aqui pegando por trás. Só que nesse caso aqui, a gente já caiu com o trabalho do lado avesso. Então, nesta primeira carreira aqui, a gente não vai fazer o nosso ponto em relevo, tá? A não ser que você decidiu aumentar aí o seu trabalho, e aí você parou aqui na carreira que não esteja do avesso, tá? Mas aqui nesse caso, a gente vai seguir fazendo aqui apenas a sequência normal do trabalho, tá? Que é ponto alto em cima de ponto alto. E agora, como a gente está do lado certo do trabalho, o nosso aumento vai ficar aqui no último ponto, tá? Porque se a gente for pegar só as alcinhas de trás lá, ó,
Pra gente pegar as duas alcinhas, vai ficar um pouco estranho o lado de cá, tá? Vai ficar parecendo que a gente tá fazendo o trabalho errado. E aí, então, a gente vai estar fazendo, né, a carreira normal, sem pegar o fiozinho por trás. E aí, depois, quando a gente vir com a carreira, né, na cor amarela, aí sim, a gente vem fazendo, né, a nossa carreira assim. Eu vou pegar o fiozinho amarelo, deixa eu pegar ele aqui. Ó, pessoal, já coloquei aqui meu fio amarelo, ó, então a gente vai manter a mesma sequência, bloquinho cheio, vazio, né? A gente vai começar, aqui no meu caso, comecei com fechado, o próximo vai ser vazio. Então, aqui eu fiz, né, o laranja, o ferrugem, o amarelo, vou voltar com ferrugem depois o laranja, sempre intercalando em bloquinho fechado e vazio aqui. Aqui, gente, eu só coloquei o amarelo aqui para mostrar aqui para vocês que daí agora, ó, a gente consegue fazer o pontinho pegado por trás, tá? Porque agora tá do ladinho certo do trabalho, então é só fazer, ó, pegando as duas laçadinhas lá de trás, tá? Ó, deixa essa da frente, pega essa e a outra lá embaixo. Até tá o outro fio aqui que eu tô fazendo, que eu só vim mostrar pra vocês. Então, essa aqui vai ser a nossa sequência, tá? Do nosso trabalho. A gente vai estar fazendo aqui mais uma carreira na cor ferrugem, depois dessa amarela. Depois, a gente vai novamente voltar para o laranja. E aí, para voltar pro laranja, pessoal, a gente vai começar novamente do lado certo da peça. E toda vez que trocar, se você estiver fazendo o jogo inteiro, e você já fez assim, você vai continuar fazendo o pontinho pegado por trás, tá? Então, eu vou fazer a minha sequência aqui de carreiras e volto voltando aqui. Já hoje, o meu celular encheu a memória, e daí eu não consegui terminar a explicação para vocês. Mas era só uma sequência de repetições, né? Aí eu fiz aqui depois, né, onde a gente parou, terminei a carreira na cor amarela, fiz mais uma na cor ferrugem, ou telha, né, mas esse aqui é o ferrugem. E aí eu fiz mais 4 carreirinhas aqui nessa cor laranja. Aqui eu terminei com um bloquinho vazio, eu medi aqui a minha capa e eu já acho que tá bom aqui o tamanho. Minha capa não, pessoal, perdão, o meu pé do vaso, ó. Ele já tá com 44 aqui de largura, então eu acho que ele tá bom, eu não vou fazer mais carreira, mas vocês podem estar aumentando de acordo aí com o ponto de vocês, tá? Então, aqui agora, ó, eu parei e fiz um ponto alto aqui, seguindo o trabalho, ó. Vou vir aqui dentro, vou fazer um ponto baixo, e aqui eu vou começar a fazer meus bloquinhos. 3 correntes, bloquinho não, pessoal, meu pontinho tombado, né? E aqui eu venho fazendo mais 2 pontos altos. Aqui, ponto baixo, 1, 2, 3 correntes e aqui mais 2 pontos altos. É a mesma sequência dos outros trabalhos, tá? Cada espacinho, um ponto baixo, subo aqui 3 correntes e faço aqui mais 2 pontos altos. Então, pessoal, essa vai ser a sequência aqui do nosso trabalho. Vou fazer com vocês, chegando aqui, eu volto. Fiz aqui, pessoal, ó, eu parei bem aqui, aqui tem 2 espacinhos, mas se eu for usar os dois, vai ficar sobrando ponto. Então, eu faço aqui nesse primeiro. E aqui eu já começo a pular pontos, ó, venho aqui nesse primeiro e deixo esse sem usar. E aqui, pessoal, nessa partezinha onde a gente tem os pontos mais fechados, é só você seguir fazendo, pulando aí o tamanho, né, que o seu ponto precisar. Aqui eu vou pular 2. Você pode estar pulando 2 ou 3 pontinhos, né? Depende aí do seu ponto. Aqui no meu caso, ó, eu vou pular 2 e vou colocando. Se tiver assim bom, continuo. Se você precisar, você pode estar pulando mais pontos. Então, essa parte aqui, pessoal, vai ser toda assim, aqui nessa divisão. Se não der certo para fazer ele bem dentro da casinha do ponto, não tem problema, tá? Ó, vou prender aqui nesse, pulei 2, ó. Se eu for colocar aqui, vai ficar muito próximo o lugar. Então, eu vou pular aqui esse aqui. E vou contar, tipo, 1, 2 de espaço e venho aqui no terceiro mesmo. E assim vou continuar.
Aqui, pessoal, também deu o jeitinho de pular o primeiro, já vir no segundo, ó. Terminei aqui, né? Nesse pontinho, já pulei esse pra não ficar sobrando pontos. E aqui no cantinho, a gente vai prender aqui com um ponto baixo, fazer aqui as 3 correntes e vai fazer os 2 pontos altos também. Só que nós vamos usar só pra fazer um aqui no cantinho. E aqui, ó, a gente já vem aqui no próximo. E aí, vai ficar assim, ó, o nosso cantinho. E a gente continua aqui a nossa sequência, né? Cada bloquinho desse vai ter aqui um ponto tombadinho. Vou fazer a minha lateral e a gente se encontra aqui, né? Pra tá fazendo essa parte aqui. Aqui no finalzinho, vou fazer novamente. E vou vir com ponto baixo aqui. E vou fazer aqui também mais um tombadinho. Só que agora eu vou prender aqui no segundo, ó. Assim. 3 correntes. E mais 3 pontos altos. Agora aqui, ó, eu não vou fazer no mesmo lugar, eu vou vir vou deitar o meu pontinho e vou colocar ele num lugar onde não fica assim tão próximo, pra não ficar aí sobrando ponto, tá? Não vai ter um lugar certo pra colocar ele, a gente vai ver de ponto pra ponto. E aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, ele fica, né, pequeno. Então, eu vou no próximo espaço e coloco. 1, 2, 3 e sigo fazendo. Vou alongar aqui também. Agora, eu venho no próximo, ó. Esse aqui ficou mais bicudinho. E aqui eu vou prender aqui nessa pontinha, ó. Aqui nas 3 correntes, eu vou prender nesse primeiro aqui. Então, ficou assim, ó. Agora, aqui, pessoal, a gente só vai fazer pontos baixos, tá? Nessa lateralzinha aqui, onde fica por dentro do vaso, eu vou fazer só pontos baixos. Então, vai ser assim, ó. Um ponto baixo aqui. Aqui eu não vou fazer ponto baixo, porque eu faço o meu ponto bem folgadinho. Então, eu não vou fazer ponto baixo aqui, eu vou fazer só onde tem o ponto alto. Se o seu ponto for muito apertado, você pode preencher aqui com um ponto baixo aqui no espaço, tá? Como o meu ponto é folgado, eu vou fazendo ele bem soltinho. Aqui, né? Sobre os pontos altos. Você pode ir fazendo um pouquinho e soltando pra ver se tá ficando aí certo, ou se tá sobrando, ou quem sabe até encolhendo o seu trabalho, aí você vai colocando mais pontos baixos. Aqui, ó, a gente já tá chegando na curvinha. Vou fazer aqui sobre o ponto mesmo. Perdão, pessoal, tava espirrando. Agora aqui, ó, eu vou virar e já estou aqui por dentro. Então, ó, eu fiz aqui no último ponto, vou aqui no primeiro pontinho aqui também. Ó, pra ele ficar reto aqui. Se eu encher de ponto aqui, ele vai sobrar assim. Então, eu venho no ponto mesmo. E aqui eu vou manter o mesmo padrão de fazer pra cada ponto um ponto baixo. A rinite atacou. O meu aqui agora eu vou dar uma esticadinha, vou ver se não tá faltando ponto. Pra mim, tá bom, eu vou continuar fazendo aqui o mesmo padrão. E aqui eu vou fazer aqui e uma aqui. E vou fazer uma aqui porque lá tinha 3, né? Só que esse ficou mais escondidinho. Aí, aqui eu venho direto no primeiro ponto alto, ó, ficou assim. E aí, agora eu vou subir aqui fazendo a mesma sequência de pontos para não ficar um lado maior que o outro. Então, se eu não fiz pontos lá nos espaços, aqui
eu também não vou fazer. Opa, esse pontinho ficou meio escondido. E aqui, eu vou aproveitar, vou desmanchar esse último e vou pegar por dentro da correntinha. Porque agora a gente vai começar a fazer o tombadinho para preencher aqui a nossa lateral. Então, são 2 pontos altos aqui dentro. Vou usar aqui esse espaço. 3 correntes novamente e vou fazendo o pontinho tombadinho. Quase que sempre a gente vai pular, né, um espaço e vai fazer no outro. Mas como os pontos vão mudando, aí a gente vai adaptando aí de acordo, né, com o nosso ponto. Ó, aqui já tenho 4, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então falta mais 2. Pra ficar o outro lado parecido com esse, né? Pra não encher esse lado de ponto e faltar. Então, aqui como eu já tenho um, eu vou prender aqui dentro, ó. E aí, sim, aqui eu vou fazer o meu último ponto tombadinho. Tá muito calor hoje aqui, gente. Então, aqui, ó, eu fiz meu último. Eu vou vir aqui nessa correntinha de trás. Vou prender. Vou alongar e vou vir aqui por baixo, ó. Pra puxar. Opa, escapou aqui, vamos ver se vai passar. O meu fiozinho lá pra trás, passou. Prendo aqui com uma corrente. E vou cortar aqui o meu fio. Minha agulha não está aqui. Agora é só estar escondendo aqui esse fiozinho, né? Igual eu ensinei vocês os outros ali. Passando por 2 ou 3 lugares aqui, até a gente terminar de esconder. Então, pessoal, finalizamos assim, então, o nosso pezinho do vaso, tá? Vou medir aqui com vocês, pra vocês verem quanto que ficou. No meu ponto, ficou 45, quase 46 por 58, tá? Então, essa foi a nossa videoaula do pé do vaso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gostou? Curte, comenta, compartilha com um amigo e com amiga. Deixa aí o seu like e o seu comentário. Se você fizer essa peça, me marca lá no Instagram ou aqui mesmo no YouTube, @crochêdagioficial, que eu vou amar ver o seu trabalho. Tem uma playlist só de outros canais, de outros artesãos fazendo os passo a passo aqui no canal, vai ficar na descrição. E me manda lá no Instagram também, que eu estou marcando vocês nas postagens lá no meu story, tá bom? Então, obrigada por ficar até aqui comigo na videoaula. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.